Mas vamos lá fazer aqui essa questão de equivalência de produção lá dentro de contabilidade de custos. Olha o que diz a questão. Uma indústria fabrica um determinado produto cuja produção passa por 2 departamentos, tá? Então, quando falamos de equivalência, normalmente teremos mais de um departamento. Até ser finalizada. Em julho de 2024, foram extraídos os seguintes dados dos controles internos dessa indústria. E ele nos trouxe os dados aí. Trouxe do departamento 1 e departamento 2. Seguindo, aí ele traz, os custos indiretos de fabricação, custo indireto de fabricação, totalizaram em quanto? Em 500 mil. Isso daqui, gente, é o nosso CIF, tá? Aqui é o CIF, custo indireto de fabricação. São apropriados aos departamentos, olha a base de quê? Das horas de mão de obra direta. Então, ele está falando que o meu critério de rateio aqui é o quê? A mão de obra direta, perfeito? Seguindo, considerando exclusivamente os dados acima e levando em consideração o conceito de equivalente de produção, ele quer saber o custo unitário da produção finalizada em junho de 2024. E aí foi de quanto, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer aqui de forma mais rápida e depois eu vou passar para vocês aí de detalhado, mas tem o passo a passo ali no nosso material. O que você precisa fazer? Primeiro passo aí é calcular esse rateio. Por quê? Eu tenho 500 mil, que são custos indiretos. Quando eu estou diante de um custo indireto de fabricação, eu preciso verificar, esse custo indireto, ele representa todos os departamentos, e aqui eu tenho 2 departamentos. Então, eu vou precisar pegar o custo indireto e ratear, verificar quanto o departamento 1 e quanto o departamento 2 consumiu desses 500 mil. E ele me falou que eu vou utilizar como critério as horas de mão de obra direta. Esse é o critério. Então, cada rateio que eu vou fazer, a banca sempre vai te falar qual é o critério que ela quer utilizar. Se é a hora máquina, se é a mão de obra, se é a quantidade de funcionário, ele vai te dar as informações, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um quadrinho que eu acho que fica mais fácil para você fazer aí o rateio e identificar. Então, olha só. Ele informou que o critério é o que? A base? A MOD, mão de obra direta. E ele informou que a mão de obra direta aqui em horas, tá? E aí nós vamos aqui, mão de obra direta em horas, olha só, é 120 no departamento 1 e aqui, D1, e aqui eu vou colocar D2. E o D2 é quanto? 180. Pessoal, vou fazer aqui uma tabela que eu acho que ficará melhor. Quando eu faço essa tabela aqui, aí o que nós vamos ter? Nós temos aqui que encontrar a taxa de rateio. Então, qual vai ser a nossa taxa aí? A nossa taxa, para calcular esse rateio aí, eu vou pegar aqui e vou achar o total. Então, somando aqui, nós vamos ter quanto? 300. Então, se nós pegarmos aqui, vou fazer aqui separadinho de azul, 120 e dividir por 300... e multiplicar por 100 para transformar em percentual, nós vamos ter 40%, ou 0,4, então 40%. Se eu pegar aqui, 180 e dividir por 300, nós vamos ter 0,6, que corresponde a 60%. Então, eu tenho aí, somando os dois, o 100%. Então, 300 corresponde a 100% das horas de mão de obra. Mas eu preciso fazer o rateio de quem, gente? Eu preciso ratear o CIF. Deixa eu pôr uma linha aqui. Eu preciso ratear o CIF. E qual é o total do CIF? O CIF é de 500 mil. E agora ficou fácil. Por quê? Porque eu sei que o departamento 1 consumiu 40% desses 500 mil. Então, eu vou pegar 40% de 500 mil, eu vou ter aqui, 200 mil foi para o departamento 1. 60% de 500 mil significa que 300 mil foram consumidos pelo departamento 2. Pronto, agora eu já sei.
quanto o departamento 1 e quanto o departamento 2 consumiram aí de CIF. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é eu encontrar o que nós chamamos de quê? Disso daqui, gente, ó, do equivalente de produção, tá? Aqui, ó, conceito de equivalência de produção. E o que é uma equivalência? Ele informou que no dia, aqui, ó, ele iniciou com a produção com 100 mil. Quando chegou lá no final do mês de julho, ele tinha finalizado somente 80 mil. Então, de 100 mil, ele finalizou quantas? 80. Então, significa que ele tem em produção ainda quantas? 20 mil unidades. E ainda está em processo. Só que o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar quanto aqui desses 20 mil eu posso considerar como produção acabada. Porque elas estão em processo, elas não estão 100%. Mas eu preciso juntar tudo isso e verificar quanto que equivale esse processo, quantas unidades equivalem essas 20 aí, como se considerando que elas tivessem sido acabadas, para fazer a melhor alocação possível dos custos. Então, o que nós vamos fazer? Então, você já sabe que iniciou 100 mil, que finalizou 80, então tem 20 mil em processos, certo? E aí, neste caso, o que nós podemos verificar? Olha o que nós vamos ver aí. Aí a questão nos deu aí, eu vou pegar e verificar que ele fala que o estágio, olha, estágio de fabricação é de quanto? 60%. Então, significa que desses 20 mil, 60% já está no estágio de finalização. Então, eu vou pegar aqui esses 60 e vou multiplicar, vou colocar aqui, tá, gente? 60% aqui, ó, eu vou ter quantas unidades? Eu vou pegar do 20 mil vezes 60, nós vamos ter aí, ó, 12 mil unidades. Então, se colocar na equivalência 20 mil unidades em processo, significa que 12 mil é como se equivalesse a 12 mil unidades produzidas, tá? Então, nesse caso, qual foi a produção do departamento 1? A produção do departamento 1 acabada, eu vou considerar aqui, deixa eu pegar a caneta aqui de outra cor. Eu posso colocar aqui, ó, departamento 1, equivalente de produção. Vai ser igual ao quê? Vai ser 80 mil mais 12 mil que eu coloquei como equivalente, como se estivesse acabado. Então, eu posso considerar que foram produzidas 92 mil unidades acabadas. Perfeito, pessoal? Então, a equivalência é eu pegar o que falta, verificar a porcentagem de produção dele e encontrar isso daí como se fosse um produto já acabado, considerando. Perfeito? Agora que eu já sei quantas unidades foram acabadas para dividir pelos custos, agora eu posso encontrar aqui, ó, o custo do departamento 1. Então, o departamento 1, ele teve o custo de quê? Me ajuda aí. Quais foram os custos que ele teve? Ele teve o custo com a matéria-prima. Qual o outro custo? A mão de obra direta. Qual o outro custo? Mais o CIF. Tranquilo, pessoal? E nós vamos pegar tudo isso daqui, ó, e eu vou dividir pela quantidade. Pela quantidade acabada, que junto com a equivalência aqui. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou ter departamento 1, a letra tá ruim. Qual é o valor da minha matéria-prima? A matéria-prima eu tenho aqui, ó, matéria-prima do departamento 1, ó, 120 mil. Vou trazer para cá. 120 mil, mais a MOD. Qual é o valor da MOD? Tá aqui, ó, 140 mil. Mais o CIF. O CIF do departamento 1 você encontrou aqui comigo, que é de quanto? 200 mil aqui embaixo. Então, eu vou trazer, ó, mais 200 mil. Tudo isso eu vou somar e dividir pela minha produção que eu encontrei de quantas unidades? 92 unidades. 92 mil, né? Nesse caso, pessoal, qual é o custo aqui do departamento 1? Fazendo o cálculo aí, nós vamos ter um custo aqui de
reais. Esse foi o custo unitário do departamento 1. Tranquilo, pessoal? Sim, a prova está disponível aqui, ó, na descrição. Agora, ela comentada ainda não. Vai estar disponível amanhã na plataforma pessoal do curso. Vamos lá, pessoal. Até aqui, vocês conseguiram aí me acompanhar? Então, já achamos o valor do departamento 1. Agora, nós vamos para o cálculo do departamento 2. E o que nós tivemos no departamento 2? Olha só o que a questão nos informou. Vamos voltar na questão para que você entenda a questão. Olha só. Ele fala assim: uma indústria fabrica um determinado produto, cuja produção passa por 2 departamentos até ser finalizada. Em julho de 2024, foram extraídos os seguintes dados. E ele me deu os dados aí. Então, o que ele está falando? Olha, a produção passa aqui e depois vem para cá. Então, significa que o departamento 2 vai puxar o quê? O custo do departamento 1, porque passa pelos 2, tá? Aí, vamos lá. O que ele traz aqui? Ele traz o seguinte, vamos pegar. Ó, vou colocar aqui para você quando for estudar custo do departamento 1. Vou somar com a mão de matéria-prima do 2, mais a mão de obra do 2, mais o CIF do 2. Somo tudo isso e vou dividir pela quantidade do 2. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Departamento 2, qual é o custo do departamento 1? Que ele puxou aí. Aí você vai precisar verificar aí que nós vamos primeiro encontrar, né, a quantidade, né, gente? Eu não encontrei aqui, porque aqui nós encontramos. Vamos encontrar a equivalente, a quantidade equivalente de produção, tá? Aqui, ó, equivalente de produção. Ele iniciou com quantas? 80. Só que, olha só, foram finalizadas quanto? 40. Então, eu já sei aqui, ó, que o departamento 2, o equivalente de produção dele é igual a quantos? 40 mil unidades. Pessoal, 40 mil. Dessas 40 mil, ele conseguiu finalizar ali, ó, estágio de fabricação, 10%. Então, eu vou pegar 40 mil vezes 10%. Vou ter quanto aí? 4 mil unidades. Então, minha equivalência de produção vai ser 40 mil finalizada, mais 4 mil que está em processo, que eu posso considerar ali como finalizada. Então, para fazer o rateio, eu vou considerar como se eu estivesse finalizado quantas unidades? 44 mil unidades. Perfeito aqui, gente? Aí, vamos lá. Tá aqui matéria-prima. Aí vamos calcular aí. Pessoal, qual é o custo aqui do departamento 1? O departamento 1 eu vou pegar quantas unidades? 80 vezes o valor que eu encontrei aqui, ó, do departamento 1, que é de quanto? R$5. Certo? Vou fazer esse cálculo aqui, mais a matéria-prima. Quanto que é de matéria-prima? Matéria-prima tá aqui, ó, 80. Vou pegar 80 de matéria-prima. Mais a mod. Quanto que eu tenho de mod? Tá aqui, ó, 100 mil. Mão de obra. Então, vou trazer pra cá, ó. 100 mil de mod. Mais o CIF. O CIF, ó, é quanto? 300 mil. Vou trazer pra cá 100 mil, mais 300, né? De CIF. Eu ia colocar 100 mil aqui. A caneta tá com a ponta grossa. Aí vamos lá, 300 mil. Pessoal, dividido pela quantidade, que foram quantas? 44 mil. Ficou apertadinho aqui. Tranquilo até aqui? Vamos calcular isso daí. Fazendo o cálculo aqui, nós chegaremos a quanto? 80 vezes 5, 400 mil, né? 8 vezes 5, 4, 40, né? 400 mil mais 80, 480 mais 100, 580 mais 300 vai dar o quê? 880 mil. Dividido por quantas unidades? 44. Nós vamos ter aí quanto?
Departamento 2 teve aí vai dar quanto aí? 20, né, gente? Um custo unitário de 20. Gabarito aí da nossa questão, letra B. Conseguir aí acompanhar? Professora, não entendi muito. Vamos lá, vou aqui rapidinho no passo a passo. Então, o que você vai ver? Primeiro passo, vou organizar os dados. Então, trouxe todos os dados da tabela aqui. Eu sei que iniciou com 100, ela produziu 80 finalizado, ficou 20 em processo de finalização. A matéria-prima, a mão de obra, a base do rateio. Ele disse que é as horas da MOD, que é 120 horas. O estágio de fabricação do departamento é de 60. Já no 2 eu trouxe, unidades recebidas do departamento 1 foram de quanto? 80 unidades. Unidades finalizadas 40, matéria-prima 80, mão de obra 100 e rateio pela MOD 180 horas. E o processo, em 10% em estágio ali de fabricação. Professora, por que é 80 e não, vou voltar lá, que você poderia perguntar. Professora, por que é 80 e não é ali o valor total das 92? Ele foi embora, né? Aqui, por que não foi a 92? Pessoal, 12 mil nós só fizemos a equivalência. O que foi transferido para o departamento é aquilo que de fato está finalizado. E finalizado foram quantas? 80. Por isso que eu vou considerar só as 80 e não as 92. Perfeito? Se você colocasse 92, ia ter a resposta. Então, o primeiro passo, eu só organizei os dados. Segundo passo aí, gente. Segundo passo é calcular o custo indireto de fabricação, que é fazer o rateio que nós fizemos ali na tabela. Então, você vai pegar outra forma, 120 dividido por 300 vezes 500, você chega ali nos 200 mil. Outra forma de fazer o cálculo ali do rateio. Fiz o cálculo do rateio, aí eu vou para o terceiro passo, que é o cálculo da equivalência de produção. Nosso espaço estava apertadinho. Como que você vai fazer a equivalência? Pega as 80, sobraram 20 unidades em processo vezes 60, que é o estágio dela, dá 12 unidades. Somando, eu tenho uma equivalência total de 92 unidades. Equivalência do departamento 2, pego os 40 mil vezes 10%, eu encontro 4 mil unidades. Qual é o estágio de 10%? Logo, somando a quantidade finalizada mais o que está em estágio, que corresponde a 4 mil unidades, dava 44 mil unidades. Feito isso, vou para o passo 4, que é o quê? Encontrar o custo total e unitário aí de cada departamento. E aí, neste caso, eu vou pegar a MOD, matéria-prima, a MOD e o CIF, dividir pela equivalência de produção que você encontrou no passo anterior. Com isso, nós encontramos R$ 5,00 por unidade de equivalente. Fiz o cálculo, aí o que eu preciso lembrar? Que como o departamento 1 passa no departamento 2, este gasto, este custo, ele é transferido para o departamento 2. Então, no departamento 2, eu tenho o custo do departamento 1, mais a mão de obra, mais a matéria-prima, mais o CIF, tá? Tudo isso dividido pelo equivalente de produção. Fazendo o cálculo, cheguei aí, R$ 20,00 por unidade, tá? Que é o custo unitário. Então, tem um passo a passo para você ir fazendo. Tranquilo, gente?